Olá, pessoal do Entretanto, tudo bem? Aqui nós estamos mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara, tranquila, segura, imparcial e bem-humorada. Hoje a gente vai falar dos empresários famosos do Twitter, processados pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos querer saber se você conhece o real poder dos votos brancos e nulos. E o que você acha do princípio da colegialidade, inclusive tendo em vista os inquéritos sem pé nem cabeça que trafegam pelo STF. Tudo isso, entretanto, dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva no canal, eu te aguardo lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Olá, gente. O caso vocês já sabem. A essa altura do campeonato, diversos empresários bolsonaristas trocaram farpas, comentários desairosos quanto a ministros do Supremo, quanto ao processo eleitoral, em redes sociais, em aplicativos de mensagens. Bastou isso? Troca de mensagens privadas, o vazamento dessas mensagens privadas pela imprensa, para que o senhor ministro Alex de Moraes acabasse com o perfil, suspendesse, bloqueasse o perfil desse pessoal no Twitter, gerando, inclusive, opiniões bastante contundentes, dizendo do abuso de autoridade dessa medida, uma vez que estamos falando de comentários pessoais em canais privados de comunicação. Nada exteriorizado com função de propaganda eleitoral, nada visando ferir a reputação alheia, nada visando chegar ao destino da pessoa ou da autoridade criticada, né? Uma medida liminar do ministro Alex de Moraes. Quando estou dando aula para os meus queridos alunos da graduação, eu explico para eles o que é o princípio da colegialidade. Colegialidade. Não esquece isso não. É um palavrão, mas é fácil de explicar. É a colegialidade que dá respaldo, dá segurança jurídica e dá respeito às decisões dos tribunais. Por quê? O tribunal, além de ser uma instância, mais das vezes, revisora, é uma instância revisora composta por magistrados que não decidem sozinhos. Tem que decidir, ao menos por maioria mais um. Ao menos por maioria simples. Não precisa ser maioria qualificada de 2/3. Portanto, a possibilidade, até ontem era muito difícil, a possibilidade de se errar por atacado, errar em conjunto, é muito menor do que de errar sozinho. Nós, seres humanos, somos falíveis, magistrados incluso. Bem, a Suprema Corte norte-americana sempre foi assim. Decidem as matérias, os processos, as ações da mais alta importância constitucional, do maior relevo para a vida dos norte-americanos, para o convívio em sociedade dos norte-americanos. Foi assim no caso Roe versus Wade, no caso Miranda, enfim, de repercussão mundial, sempre decidindo em conjunto. Ficam as decisões liminares para exceções, para urgências urgentíssimas, para aquilo que é imprevisível, para aquelas situações em que há um perigo real e concreto de perecimento do direito que está sendo discutido, que é coisa rara na justiça brasileira, americana e mundial. Quando vai para as barras dos tribunais, sempre tem espaço para discussão, né? Suprema Corte norte-americana sempre foi assim. Adepta, prazerosa, fiel do princípio da colegialidade.
Vamos decidir? Sim, mas vamos decidir em grupo, para dar respeitabilidade jurídica, segurança jurídica para o nosso povo, para o jurisdicionado. É esse o nosso berço constitucional. E até ontem, o nosso STF sempre privilegiou a colegialidade. De uns tempos para cá, nem tanto. O que se fez, o que se faz, o que se tem feito na nossa mais alta corte de problemas do Brasil? Em primeiro lugar, o relator vota, né? Uma questão de alta indagação, que não deveria ser decidida pelo STF, como é o caso. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa ridícula. O piso salarial de enfermeira ser discutido pelo STF. Né? Mas foi. Não foi discutido pelo STF ainda. Não no momento da gravação desse programa. Porque o relator decide em provimento de urgência, decide em liminar e senta em cima do processo. E não leva o processo para plenário. Ou seja, cadê a decisão colegiada? Cadê a segurança jurídica da opinião de um, por mais bem preparado que seja? Além disso, este atual Supremo, esta atual composição do Supremo, criou um precedente, criou um entendimento, criou uma jurisprudência de que decisão monocrática, decisão isolada, proferida pelo relator, é irrecorrível. Olha só, é irrecorrível. O relator decidiu, acabou, é irrecorrível. Nem Deus. E depois estão querendo punir o outro, babaca lá, que está com a placa lá, eu quero AI-5 em manifestação política. Está querendo ser punido por ato antidemocrático. Não precisa querer AI-5 não, compadre. O AI-5 é aqui. O AI-5 é agora. Decisão irrecorrível. AI-5. Além da decisão ser irrecorrível, não vota para o plenário. Enquanto a convergência política, e não estou falando de política partidária, né? Política institucional, enquanto a convergência política não acenar para a conveniência do julgamento, ou seja, enquanto o relator não souber que vai ter respaldo, ele não manda para plenário. A não ser o nosso bom menino Nutella, bem intencionado, mas um escoteiro de bobo, pé daquela turma, que é o ministro Nunes Marques. Nunes Marques recebe a relatoria do processo pedindo a recuperação dos direitos políticos do deputado Franceschini, deputado bolsonarista Franceschini. Ele restitui os direitos políticos, devolve a elegibilidade do Franceschini, e o que o menino de grupo faz? Manda para plenário, logo em seguida, como manda o regimento. Eu vou te contar. Ô ministro, está na hora de se precatar, como dizia o Guimarães Rosa. O senhor não está com o menino aí do lado não, ministro Nunes Marques. Tem que ficar esperto aí. Vamos tomar umas aulinhas de malandragem, que nós estamos no Brasil, viu? Mas, enfim, o pessoal do Twitter estava bloqueado, estava suspenso por decisão monocrática do ministro Alexandre, porque teceu opinião pessoal em troca de mensagens privadas. Eu não preciso dizer mais nada para vocês. Me resta indagar como fazem os meus colegas profissionais jornalistas dos Pingos nos Is, da Jovem Pan, para mim o maior programa jornalístico desse país hoje, e eles perguntam, né, Guilherme Fius à frente, para que Senado Federal? Para que Senado Federal? E o inquérito do Twitter dos empresários bolsonaristas é um inquérito sem pé nem cabeça. É uma mula sem cabeça. Pretensão resistida é o arcabouço de todo o processo. O que é isso? Eu quero essa caneca, Mariazinha não quer me dar essa caneca. Eu quero essa caneta, Juca fala, não, a caneta é minha.
eu sou promotor, eu quero condenar e pôr na cadeia o Alan Thanusse. O Alan Thanusse é réu, não quer ir para a cadeia. Ou seja, eu quero uma coisa, a outra parte quer outra. Como não dá para resolver pacificamente, vamos ao juiz, para o juiz decidir. Todo processo é assim. E isso no processo criminal nasce no inquérito. O inquérito tem que ter alguém requerendo alguma a apuração de algum fato que constitua crime. Ou seja, o inquérito tem que ter um cabeça, alguém que provoque esse inquérito, alguém que se sinta lesado ou que seja obrigado por lei, dada a sua profissão, a sua autoridade, ao seu ofício, ao seu cargo público, a representar a sociedade que pede providências, sociedade lesada, essa pessoa tem que exercer, dentro do inquérito policial, um protagonismo pedindo atividade policial investigatória. Assim como futuramente, lá no processo criminal, se houver crime, se houver indício de autoria e de materialidade, vai ter alguém pedindo a condenação, interessado na condenação, o mais das vezes o promotor de justiça, o representante do Ministério Público, o procurador de justiça, o procurador-geral de justiça, o PGR. Vocês entenderam? O processo é fulano contra Beltrano com o juiz decidindo. Para o processo andar, tem que fulano requerer alguma coisa contra Beltrano. A investigação policial ela é requerida por fulano para apurar um crime que fulano tenha sido vítima, ou que fulano represente quem foi vítima. Tem que ter alguém tangendo a boiada em qualquer procedimento judicial brasileiro ou administrativo, que seja. Tem inquérito sem pé nem cabeça, sem protagonista, tramitando na mão de ministro do Supremo. Esse inquérito do Twitter, por exemplo, o titular da ação penal, que é o Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República, do PGR Aras, ou da PGR Lindora, já falou, ministro Alex, ei, ministro Alex, não é crime falar mal dos outros no Twitter, ministro Alex. Que tal tomar um Rivotrilzinho agora para ficar mais tranquilinho? Esquece esse inquérito, esquece esse inquérito. Vamos brincar no playground, ministro Alex. Não. Sem procurador, sem PGR, sem estímulo, sem ninguém requerendo nada. Estão tocando o inquérito. O inquérito sem pé nem cabeça. Mais um inquérito do fim do mundo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. À luz do direito. À luz do direito. Você não pode agir de ofício quando você só pode agir provocado. Você não é xerife, você magistrado não é xerife que sai pela rua fora apurando o crime, ouvindo queixa, prendendo bandido. Não adianta falar que os ministros do Supremo que se submetem a esse papel estão, na verdade, só determinando diligência. Não. Os delegados que atuam a mando dos ministros do Supremo, desses inquéritos sem pé nem cabeça, são verdadeira longa mão desses ministros. Fazem o que os ministros mandam fazer. Não tem discricionariedade alguma, autonomia alguma. Tanto que, se não estiver satisfeito, o ministro troca o delegado, como já aconteceu. Não nos esqueçamos que o Bolsonaro tentou nomear o diretor da Polícia Federal, um cargo de livre nomeação. Ele é o único presidente da República que não conseguiu nomear livremente para um cargo de livre nomeação. Proibido que foi pelo ministro Gilmar Mendes. Não pode. Desvio de finalidade. E por aí vai. Ele, Bolsonaro, não pode. Ele que pode na Constituição, não pode na prática. O ministro Alex de Moraes, que não pode influenciar o inquérito na Constituição, influencia na prática. Tira, põe, coloca, substitui o delegado responsável pelos inquéritos de sua predileção,
de sua predileção. Inquérito sem pé nem cabeça, inquérito sem crime. Não é crime falar mal dos outros em canais privados, sem exteriorizar, sem veicular, sem estertorar, sem levar a lume, sem publicar esses comentários desairosos. E se publicar, é iniciativa de quem foi lesado tocar o inquérito, solicitar das autoridades diligências. Quem está lesado é que solicita das autoridades diligências. Essas diligências, no entanto, têm que visar apurar um crime, senão é um procedimento morto. E tem que ser providenciadas essas diligências pela autoridade competente. Ora, Luciano Hang, empresário bolsonarista, esse pessoal não tem foro por prerrogativa de função. Esse pessoal não tem foro privilegiado. Por que está tramitando o inquérito deles no STF? Por que ninguém fala nada? Ou muitos poucos falam. Professor Ives Gandra, pelo amor de Deus, professor, o seu pai intelectual da Constituição Federal, explica para esse pessoal, pelo amor de Deus. Se o senhor falou que a Constituição proíbe, é porque a Constituição proíbe. A Constituição é o senhor que fez. Agora, o que vem? Gente com alfafa no cérebro, falar que o senhor está equivocado. O senhor é o pai da Constituição Federal. Não é possível que nós vamos distorcer tanto a realidade assim, que nós vamos esquecer os fatos e passar de vez para as versões e, que é pior, para as paixões que atordoam, que cegam e que jogam brasileiro contra brasileiro de maneira inútil, com instituições que deveriam nos conter, nos acirrando, nos apupando, nos jogando para a batalha. Você sabe votar? Claro que sabe. Eu ensino eleitor a votar na urna eletrônica há 22 anos. No começo era muito difícil, porque eu trabalhei em muita comarca muito pequena do interior de um estado, que são vários estados, Minas Gerais são várias, né? Você tem vários Brasis dentro de Minas. Um estado gigantesco, com vários cenários geográficos diferentes, de povo, geopolíticos diferentes, né? E logo no começo, eu me defrontava com um eleitor que não sabia usar terminal eletrônico de banco. Olhava para a urna eletrônica achando que era trem do capeta, tá? Melhorou muito, graças a Deus. O mundo se informatizou, né? As pessoas se tornaram mais familiares e menos avessas à tecnologia e está tudo de boa, como diz a juventude. Mas ainda hoje, você tem algumas dificuldades. Por exemplo, a eleição para o Senado Federal, ela é feita em rodízio. O mandato do senador são 8 anos. Em uma eleição, troca um senador, vota uma vaga no Senado, na outra eleição, 2 vagas no Senado. São 3 senadores por estado, né? 1 vaga, 2 vagas, 1 vaga, 2 vagas. E às vezes, quando é a vez das 2 vagas no Senado, o eleitor não sabe disso. Ele entra, vota a primeira e fica lá igual burro de paus, esperando aparecer a segunda. É nessas horas que aparecem aquelas queixinhas. Ah, eu apertei o 13, veio 22. Apertei o 14, veio 17. É porque o cara está na adrenalina. Estão buzinando na orelha dele. Ele está com pressa, está com vergonha da própria ignorância, né? Ele sai, às vezes, com essa conversinha para boi dormir. Vota errado. Vota errado assim, tecnicamente errado. Quer votar de um jeito e vota de outro. Vota em branco ou vota nulo sem querer. Sai arrumando desculpinha da urna eletrônica. Eu sempre vi isso. Nada sério. Eu não tenho medo de fraude de urna eletrônica. Eu tenho medo de influência do tapetão jurídico nas eleições. Eu tenho medo de interferência da imprensa indevida nas eleições. Eu tenho medo de pesquisas tendenciosas eleitorais influenciando de maneira negativa e perniciosa nas eleições. Disso eu tenho medo. Para diminuir o risco, nós temos que conscientizar o povo.
para votar seguro, para votar tranquilo e procurar orientá-los nessa votação, orientá-los pedagogicamente nessa votação. Por exemplo, você sabe o que são votos brancos e nulos? Voto em branco tem lá a tecla, eu não quero decidir candidato nenhum, eu não quero eleger candidato nenhum. Branco, confirma. Nulo, você clica algum número inconsistente, algum número que não tem de candidato e aperta confirma. Qual que é o resultado prático disso em termos de influenciar em quem ganha ou quem perde nas eleições? Para a eleição majoritária, nenhum resultado prático. Porque o voto branco e o voto nulo não serão computados como valores absolutos. Ou seja, um voto em branco não vai ser computado como um voto. Então não vai existir. Não como número absoluto. Então, por exemplo, um exemplo, são 100 eleitores. 50 votam nulo. 50 votam branco. 50 votam, dos 50 que votam efetivamente, 30 votam no Juquinha, 20 na Mariazinha. Resultado, Juquinha ganha com 30 votos. Mariazinha perde com 20 votos. Os 50 em branco não contam, porque foi uma eleição majoritária. Voto nulo, a mesma coisa. Não conta como voto, como número absoluto em eleição majoritária. Agora, aí que vem a confusão. Da eleição proporcional vale, porque é percentual. Então, vocês sabem disso? Quando você está votando num candidato ao legislativo, deputado estadual, deputado federal, vereador, está votando no legislativo, você está votando, não pode votar pessoalmente no candidato, mas você, de fato você vai estar votando na legenda, no partido desse candidato. Quanto mais votos o partido receber, mais cadeiras distribuirá no parlamento para os seus candidatos. Na ordem de votação, aí sim, interna de cada partido. Perceberam? Então, quando você vota branco ou nulo para a eleição proporcional, você afeta o coeficiente, o monte mor, a ser partilhado entre os candidatos votados dentro daquela legenda. Aí sim, o candidato que está na frente é beneficiado pelo seu voto branco ou nulo, porque ele representa aí uma proporção e não um número absoluto, entendeu? Portanto, não tem problema, não influencia voto para presidente, governador e prefeito. E influencia o coeficiente eleitoral no caso de eleições proporcionais. Vivendo, votando e aprendendo. Fiquemos todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.